Outros 3 senadores receberam auxílio moradia, mesmo ocupando apartamentos funcionais do Senado. João Pedro, do PT do Amazonas, Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba e Gilberto Gollner, do DEM de Mato Grosso, prometeram solicitar o cancelamento do benefício depois que a situação deles se tornou pública. Eles engordaram as suas contas bancárias com, respectivamente, R$ 45.600, R$ 79.800 e R$ 41.800. Nenhum dos 3 senadores falou em devolver o dinheiro. A Câmara autorizou o deputado licenciado Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, a manter um apartamento funcional da casa em Brasília, mesmo morando em São Luís. Ele era secretário de Planejamento e Orçamento da governadora Rosiana Sarney, do PMDB do Maranhão, e suas 2 filhas ocupavam um imóvel na capital federal. Rosiana Sarney, aliás, usou R$ 11.970 da verba indenizatória do Senado, além de virar governadora, para contratar a PADES Assessoria de Desenvolvimento Social. PADES Assessoria de Desenvolvimento Social. A empresa de São Luís pertencia a Conceição Andrade, nomeada depois secretária de Desenvolvimento Agrário do Maranhão. Explicação de Conceição Andrade. Era um serviço mais de acompanhamento, de elaboração de projeto, alguma coisa assim nesse sentido. Falta José Sarney. O presidente do Senado morava em imóvel próprio, além de dispor de residência oficial. Mesmo assim, pôs no bolso o auxílio moradia. Em 26 de maio de 2009, Sarney negou. Nunca, exclamou. A Folha de São Paulo informou que o nome dele estava na relação dos beneficiários. Sarney negou novamente. De acordo com assessores, a lista era falsa. No dia seguinte, Sarney teve de admitir. Recebera R$ 3.800 por mês durante 2 anos. Total, R$ 91.200. Explicação a cargo da assessoria. Sarney desconhecia o pagamento mensal em sua conta bancária e pediu a suspensão do benefício. Não mencionou a eventual devolução da quantia. Parte 20. Lula. Sarney tem história para que não seja tratado como se fosse pessoa comum. O tamanho da crise no Senado não teve precedente. Apesar de cercado por um oceano de acusações, indícios e evidências de abusos, desmandos e uso do cargo em benefício próprio de parentes, aliados e amigos, o presidente da Casa, senador José Sarney, do PMDB do Maranhão, continuou a receber apoio político do presidente Lula. Quanto mais deteriorada e escancarada a situação de Sarney, mais Lula se empenhou em minimizar condutas inadequadas, desqualificar denúncias e apresentar-se como protetor absoluto do líder maranhense. O presidente da República fez de tudo para salvá-lo, conseguiu. Aqui um resumo do escândalo que mobilizou a opinião pública em 2009, entremeado com a defesa do chefe Lula e de seus principais operadores. Com a revelação de que o Senado tomava decisões por meio de atos secretos, em junho daquele ano, Sarney foi posto na Berlinda. Afinal, H.Ciel Maia, o diretor-geral, apontado como o maior responsável por esconder medidas que implicavam gastos públicos sem divulgá-las, fora escolhido para comandar a casa 14 anos antes, por Sarney. Os atos secretos atingiram diretamente o velho líder do Maranhão. O escândalo trouxe à tona que João Fernando Michels Gonçalves Sarney, neto de Sarney, havia sido nomeado com 20 anos secretário parlamentar do senador Epitácio Cafeteira, do PTB do Maranhão, num dos postos mais altos da estrutura funcional do Senado. Ficou no emprego aparentemente sem aparecer por lá por quase 2 anos. O salário dele era de... Aqui não tem um valor, puta que pariu. Sem contar os benefícios, aqui no livro não tem um valor. Do presidente Lula. Eu sempre fico preocupado quando começa no Brasil esse processo de denúncias, porque ele não tem fim e depois não acontece nada. Em razão da decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que proibiu o nepotismo no poder público, o jovem João Fernando, filho do empresário Fernando Sarney, primogênito de José Sarney, não poderia continuar usufruindo a sinecura. Puseram em seu lugar, com o mesmo salário, a mãe, uma ex-candidata a Miss Brasília, Rosângela Terezinha Michels Gonçalves. Antes da nomeação da mãe do rapaz no Senado, a Polícia Federal gravou uma conversa telefônica entre Fernando Sarney e João Fernando. No diálogo travado em 27 de agosto de 2008, o pai acalmava o filho, temeroso de perder o emprego em razão do cerco ao nepotismo no Congresso. Fernando Sarney explicou que já acertara a situação com o senador Epitácio Cafeteira. Se tiver que, de alguma forma, ter uma atitude, tiver que sair mesmo, ele já me disse que o lugar é meu, que eu boto quem eu quiser. De Lula. Não sei a quem interessa enfraquecer o poder legislativo no Brasil, mas eu penso o seguinte: quando o Congresso foi desmoralizado e fechado, foi muito pior para a democracia e para o Brasil. Com o escândalo do neto de Sarney nos jornais, Epitácio Cafeteira procurou justificar o emprego a João Fernando, filho de relação extraconjugal. Eu devia favores ao Fernando, ele me ajudou na campanha. Sobre a contratação da mãe no lugar do neto. Eu a convidei, quem resolve, quem trabalha no meu gabinete sou eu.
Agora, o senador responde sobre o trabalho da nova assessora. Não existe tipo de trabalho no gabinete, todos trabalham. De Lula. O que ganharia o Senado em ter uma contratação secreta se tem mais de 5.000 funcionários transitando por aqueles corredores? Por que haveria de ter alguém secreto? Essa história precisa ser melhor explicada. Os repórteres Fernando Rodrigues e Valdo Cruz, da Folha de São Paulo, quiseram saber de José Sarney o que ele achava de Epitácio Cafeteira ter nomeado João Fernando pelos favores devidos a Fernando Sarney. Resposta. Vocês acham que eu, como presidente do Senado, tenho minha biografia? Vou discutir uma coisa dessa? Não vou discutir um assunto desse. Minha resposta para vocês é essa. De Lula reclamando de notícias de jornal sobre nomeações no Senado. O povo não aguenta mais que as coisas secundárias sejam transformadas em prioritárias e as prioritárias sejam esquecidas. Ato secreto nomeou Vera Portela Macieira Borges, sobrinha de José Sarney. Por mais de 6 anos, ela recebeu salários de R$ 4.600, sem contar os benefícios na capital de Mato Grosso do Sul. Oficialmente prestava serviços no escritório político do senador Delcídio Amaral do PT do Mato Grosso do Sul. Ele confirmou. Sarney me solicitou porque ela estava aqui em Campo Grande e eu atendi. De Lula criticando a política do denuncismo da imprensa. O que não pode é todo dia se arrumar uma vírgula a mais ou repetir a mesma matéria. Vai desmoralizando todo mundo, cansando todo mundo. E, inclusive a imprensa corre risco, porque ela também tem de ter a certeza de que não pode ser desacreditada. Sem o sobrenome do irmão famoso, ficou fácil para José Sarney esconder a irmã por parte de pai, Ana Maria de Costa Bastos, em seu gabinete pessoal no Senado. Ela foi nomeada como secretária parlamentar em janeiro de 2005 com salário de R$ 7.400. Em seguida, rebaixada para assistente parlamentar, passou a receber R$ 4.900 mensais. Ainda em 2005, no primeiro mandato de Lula, acabou transferida para o gabinete do então senador Edson Lobão, aliado histórico de Sarney. De lá, Ana Maria da Costa Bastos só saiu em outubro de 2008, após ser exonerada por ato secreto. Outra sobrinha de Sarney também conseguiu trabalho no Senado. Maria do Carmo de Castro Macieira foi comissionada no gabinete da senadora Rosiana Sarney, do PMDB do Maranhão, filha do líder maranhense. Mas não ficava em Brasília, prestaria serviços em São Luís no escritório político de Rosiana. O ato secreto que a nomeou teve a assinatura de Agaciel Maia. Do ministro das Relações Institucionais, José Múcio, do PTB do Pernambuco. O apoio ao presidente Sarney é absoluto. Virgínia Murad de Araújo, parente de Jorge Murad, marido de Rosiana Sarney, ganhou o cargo de assistente parlamentar na liderança do governo no Congresso em 2007. Na época, a líder de Lula era a própria Rosiana. Após 2 anos, Virgínia Murad permanecia na folha de pagamentos do Senado. De Lula. O governo tem sua programação determinada. Acho que todos os senadores, a começar pelo presidente Sarney, têm responsabilidade de dirigir bem os destinos do país, do Congresso. Vamos esperar que essas coisas se resolvam rápido. Sobrinha de Jorge Murad, Isabela Murad Cabral Alves dos Santos foi contemplada com emprego na liderança do PTB no Senado em 2007. O líder era a Epitácio Cafeteira. Garantida a boquinha, a moça foi morar na Espanha, recebendo salários. O senador disse que não sentiu falta de Isabela, não sou fiscal de funcionário, e recorreu a outro tio dela, o amigo Eduardo Lago. Ele é tio dela e me pediu que nomeasse, mas esqueceu de avisar que ela tinha conseguido uma bolsa de estudos na Espanha. De Lula ao reclamar da predileção pela desgraça na cobertura jornalística sobre a crise que envolvia José Sarney. Há tanta coisa boa que acontece, quando liga a TV e lê jornal, o que está estampado é a desgraça. Empossada como governadora em 2009, Rosiana Sarney escolheu a filha do senador Epitácio Cafeteira, Janaína, como sua assessora de programas especiais do Maranhão. Antes, a moça tinha tido cargo no gabinete do pai, saíra em razão da legislação antinepotismo. De Lula. Para chegar ao Senado é preciso ter mais de 35 anos. Se tem problema, só tem uma solução, é consertar o problema. Se não tiver problema, é mostrar que não tem. E foi essa a disposição do presidente José Sarney na conversa que tive com ele. Não vamos fazer disso uma causa nacional, porque temos coisas mais importantes para discutir no Brasil. Shirley Duarte Pinto de Araújo, cunhada de José Sarney, esteve empregada no gabinete de Rosiana Sarney por 6 anos, desde o começo da era Lula. Shirley era mulher de Hernani César Sarney Costa, irmão de José Sarney e secretário particular de Rosiana. No início do segundo mandato de Lula, o salário dela subiu de R$ 2.400 para R$ 7.600. Os nomes de Hernani e Shirley apareceram na Operação Navalha, que investigou atividades da construtora Gautama. Ela seria destinatária de depósitos suspeitos de dinheiro. De Lula. O povo brasileiro já viu muitos escândalos. Ao longo da história, o que mais vemos são escândalos divulgados em verso e prosa que depois não dão em absolutamente nada. Mais um do clã José Sarney, empregado com cargo público. Amaury de Jesus Machado, o secreta, apontado pelo jornal O Estado de São Paulo como mordomo de Rosiana Sarney,
Era funcionário efetivo do Senado. Com as gratificações, ganhava cerca de R$ 12.000. Estava lotado no gabinete de Mauro Fecuri, do PMDB do Maranhão, o suplente que substituiu Rosiana Sarney quando ela assumiu o governo do Maranhão em 2009. Secreta, o secretário trabalhava na residência de Rosiana no Lago Sul, em Brasília. Era o faz-tudo da família, cuidava dos serviços de copa e cozinha, dava ordens a outros empregados da casa e organizava as recepções promovidas por Rosiana. Para compensar o apoio de Mauro Fecuri à secreta, o irmão do senador, Sidney de Lima Fecuri, tinha emprego no gabinete do deputado José Sarney Filho, do PV do Maranhão. Secreta fez ameaça. Eu sempre trabalhei no Congresso Nacional e vou processar quem disse o contrário. De Lula em reunião reservada com assessores, na qual o presidente dá ordem para tentar segurar Sarney. Sarney foi eleito, os senadores o elegeram, acho que ele tem um compromisso de fazer a apuração e me disse que está apurando. José Sarney criou o Conselho Editorial do Senado. Era como um cabide de empregos. Nathalie Rondeau, então com 19 anos, ganhou o cargo no órgão em 2005, por ato secreto. Ela é filha de Silas Rondeau, nomeado ministro de Minas e Energia do governo Lula por indicação de Sarney. Tempos depois, acusado de envolvimento no esquema de corrupção da Operação Navalha. Silas Rondeau, como já vimos, teve de se afastar. Nathalie Rondeau, não. A Operação Navalha celebrizou Zuleido Veras, dono da construtora Gautama. A agenda dele, apreendida pela Polícia Federal, registrava anotações relativas a Adama, uma referência à então candidata a governadora do Maranhão em 2006. Rosiana Sarney. A agenda também mencionava Rosiana e, em determinada página, a palavra dama havia sido escrita sobre Rosiana. As anotações indicariam doação de R$ 1 milhão para a candidata. Os Sarney não foram incluídos no relatório da Operação Navalha. De Lula. O que eu não quero é transformar as coisas que aconteceram no Senado em uma coisa institucional. Ali todo mundo tem maioridade, todo mundo sabe o que acontece, todo mundo toma decisão e resolve. Em 2007, um ato secreto nomeou Luiz Cantuária Barreto, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, um protegido de Sarney no Conselho Editorial do Senado. Durante 14 meses, ele receberia salário de R$ 7.000. Ato secreto também guindou ao cabide de empregos Ricardo Araújo Zogby, filho do diretor de Recursos Humanos do Senado, João Carlos Zogby. De Lula ao dizer que a imprensa tem menos poder que há alguns anos. O jornal fica tão velho que todos os jornais criaram blogs para informarem seus eleitores junto com os internautas do mundo inteiro. Sócia de Maria Adriana Sarney, filha de Fernando Sarney, a empresária Zenicéia Silva de Assis foi nomeada por ato secreto assinado por Ragaciel Maia, em 2007, num cargo do Conselho Editorial do Senado. Palavras dela. Os assessores do presidente Sarney me avisaram da nomeação. Zenicéia Silva de Assis não chegou a ocupar o cargo. Achou o salário oferecido de R$ 2.794 baixo demais. Já Oswaldino Gonçalves de Brito, com ligações estreitas com Sarney, teve a sorte de ser efetivado como funcionário de carreira por ato secreto sem prestar concurso público. De Lula. Não critico a imprensa por conta do Senado e pelo denuncismo desvairado que às vezes não tem retorno. Há uma prevalência da desgraça sobre as coisas boas. A nação precisa de boas notícias, de autoestima para poder vencer esse embate com a crise internacional. O Senado empregou 2 funcionários vinculados à Fundação José Sarney, entidade privada que mantinha um museu em São Luís, capital do Maranhão, com acervo do período em que Sarney foi presidente da República, de 1985 a 1990. Raimundo Nonato Quintiliano Pereira Filho. Raimundo Nonato Quintiliano Pereira Filho, que desgraça, hein, mano? Puta que pariu, 4 sobrenome, pô. Era dono de cargo em Brasília. Havia 14 anos desde a época em que Sarney foi presidente do Senado pela primeira vez. Salário mensal de Raimundinho em 2009. Não mostra aqui de novo nesta porra. Em São Luís, ele atuava como coordenador de projetos da Fundação e respondia como presidente da ABOM, Associação dos Amigos do Bom Menino das Mercês, entidade cujo presidente de honra e perpétuo era Sarney. Já Fernando Neumásio Silva Belfort manteve cargo no gabinete da liderança do governo de 2007 a 2009, período em que a líder de Lula atendia pelo nome de Rosiana Sarney. Ele era diretor executivo da fundação localizada no histórico convento das Mercês, centro histórico de São Luís. Do senador Edinho Lobão, do PMDB do Maranhão, filho do ministro de Minas e Energia Edson Lobão, a respeito de Raimundinho lotado em seu gabinete. No Maranhão, a gente faz parte de uma grande família política. Liberei para trabalhar no convento porque, trabalhando para o presidente Sarney, ele está trabalhando para nós. Esculhambado, Brasil afora e diante da ameaça de um generalizado fora Sarney, o presidente do Senado quase perdeu o apoio do PT. Candidatos às eleições de 2010, senadores petistas temiam desgaste junto ao eleitorado se ficasse ao lado de Sarney. O líder maranhense cogitou deixar o cargo, mas prontamente Lula entrou em campo e enquadrou os correligionários. Da África, designou a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, do PT de Rio Grande do Sul, para conversar com Sarney e impedi-lo de se afastar da presidência do Senado. Outro que operou nas sombras para selar o suporte do PT e da base aliada a Sarney, como relatou a revista Veja, foi o ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo.
Como um articulador político informal de Lula, José Dirceu tomou café da manhã de amigos com Sarney. Assegurou que o PT não o atrapalharia no Senado. Aos jornalistas, afirmou que o PT não poderia prejulgar Sarney. Tenho procurado ajudar ao alertar, desde o começo, que há duas questões: a crise institucional no Senado e a tentativa de derrubar Sarney, desestabilizar o governo e a aliança PT e PMDB. Por trás das alegações em defesa da governabilidade e da necessidade de apoio do PMDB nas eleições de 2010, Lula devolvia na prática a ajuda de Sarney na crise do Mensalão. Para a opinião pública, porém, o presidente da República tratava de escamotear usando gíria de futebol. De Lula para quem a oposição queria ganhar o Senado no tapetão. Assim não é possível, isso não faz parte do jogo democrático. Constrangida, Luísa Mercadante de São Paulo, líder do PT no Senado, procurou pôr fim à rebelião. O senador petista, mais a líder do governo no Congresso, Ideli Salvati, do PT de Santa Catarina, e outros 8 senadores do partido foram visitar Sarney. Coube ao arrependido a Luísa Mercadante falar aos jornalistas: a renúncia é uma possibilidade que ele pode vir a tomar, mas no nosso ponto de vista não é a melhor escolha, porque a crise não pode ser atribuída a ele. Desses 14 anos de atos secretos, ele foi presidente por apenas 4 anos. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Cândido Vacareza, de São Paulo, próximo de José Dirceu, também esteve com o presidente do Senado. Fui como líder prestar solidariedade. Sarney emprestou irregularmente apartamento funcional do Senado em seu nome para o ex-senador maranhense Belo Parga, que não exercia mais o mandato. Favor de Sarney com dinheiro público, Valéria Freire dos Santos, funcionária de Sarney, nomeada por ato secreto, morou 4 anos em imóvel localizado no térreo de um dos prédios que serve de moradia exclusiva para senadores em Brasília. Favor de Sarney com dinheiro público. Dácio Vieira, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, proibiu o jornal O Estado de São Paulo de publicar informações sobre a Operação Boi Barrica, cujo nome fazia alusão a um conhecido grupo folclórico do Maranhão. A investigação da Polícia Federal corria sob segredo de justiça. O desembargador atendeu a pedido de Fernando Sarney. A propósito, Dácio Vieira ocupou o cargo de confiança na gráfica do Senado na época em que o órgão era chefiado pelo amigo Agaciel Maia. José Sarney, com quem ele manteria ligações, o indicara para o Tribunal de Justiça. Sarney utilizou R$ 8.600 da verba indenizatória do Senado para contratar a empresa que organizasse seu acervo pessoal de livros. O arquivo ficava na residência particular de Sarney, em Brasília. Favor de Sarney para Sarney com dinheiro público. Sarney mobilizou por 3 vezes agentes da Polícia Legislativa do Senado para proteger propriedades de sua família no Maranhão. As despesas com deslocamentos, estimadas em R$ 30 mil, incluíram diárias e passagens aéreas. 7 agentes públicos ficaram 10 dias à disposição de Sarney. A justificativa foi o julgamento de seu adversário Jackson Lago, do PDT, governador do Maranhão. Ele seria afastado do cargo para Rosiana Sarney assumir. O presidente do Senado temia que seus imóveis fossem depredados no processo. Favor de Sarney para Sarney com dinheiro público. Ex-secretária da Receita Federal, Lina Maria Vieira, denunciou que em encontro reservado com a ministra Dilma Rousseff do PT do Rio Grande do Sul no final de 2008, pouco antes da eleição de José Sarney à presidência do Senado, recebeu da chefe da Casa Civil pedido para concluir com rapidez investigações nas empresas da família Sarney. Na época, a Receita Federal vasculhava negócios do clã. De Lima Maria Vieira sobre a reunião com a ministra. Falamos sobre amenidades e então ela me perguntou se eu podia agilizar a fiscalização do filho do Sarney. A ex-secretária da Receita Federal entendeu as palavras da ministra como um recado para encerrar a investigação. Palavras de Lina Maria Vieira. Fui embora e não dei retorno. Acho que eles não queriam problema com Sarney. A devassa, contudo, não esmoreceu. Na época, Lula apoiava a eleição de Sarney e continuou ao seu lado depois. Lina Maria Vieira forneceu mais detalhes da reunião. Relatou que o encontro fora solicitado por Helenice Guerra, conhecida como braço direito de Dilma Rousseff no Ministério da Casa Civil, e que era para ser sigiloso. Estive lá antes, a chefe de gabinete dela foi ao meu gabinete, agendou isso para ser uma coisa informal que não constasse nem da minha agenda nem da dela. Eu cheguei pela garagem sem identificação, conversei com ela e voltei. Lina Maria Vieira foi demitida no auge da crise que envolvia Sarney. Segundo ela, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, justificou a exoneração alegando que a ordem viera de cima do Palácio do Planalto. Um dos principais assessores de José Sarney, o ex-deputado Chiquinho Escórcio, empregou no Senado com a anuência do chefe a mulher, Alba Leide Nunes Lima, e a filha Juliana. A mulher no próprio gabinete de Sarney, a filha no do senador Mauro Fecuri, do PMDB do Maranhão. E ele, Chiquinho, foi escolhido por Rosiana Sarney para ser representante do governo do Maranhão em Brasília. Sem vagas em seu gabinete, Sarney tinha de solucionar o caso do seu assessor de imprensa para o Amapá, Said Dib, do assessor. O presidente Sarney pediu para o Agaciel encontrar uma solução para me manter como assessor, e a solução foi uma lotação na direção-geral.
Com o respaldo do presidente Lula, José Sarney autorizou a instalação de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar irregularidades na Petrobras. Era uma tentativa de tirar o presidente do Senado do centro da crise. Pensaram que assim desviariam o foco das atenções da imprensa e da oposição. Entretanto, a CPI teria amplo controle por parte dos senadores da base aliada. Eles barrariam qualquer apuração que incomodasse o governo. De Lula, depois de acertado que PT e PMDB trabalhariam juntos a fim de blindar José Sarney e a CPI. No mensalão eu fui para o corner e sei o que passei. Agora, no final do meu governo e com a eleição pela frente, a base tem que estar unida. Maria Vandira Peixoto, secretária particular de Sarney, foi nomeada no Senado por ato secreto assinado por Agaciel Maia. Ganhou o cargo em 2003, no começo do primeiro mandato de Lula, quando Sarney ocupou a presidência da casa pela segunda vez. Salário da fiel escudeira em 2009, R$ 9.900. Em reunião ministerial na Granja do Torto, Lula pediu a seus auxiliares para cerrar fileiras em torno de José Sarney e lembrou dos 15 minutos de glória da oposição nos tempos do mensalão. E é importante ser leal a Sarney porque há uma campanha pesada contra ele e não se pode individualizar as acusações. Gabriela Aragão Guimarães Mendes, filha do ajudante de ordem de Sarney, Aloysio Guimarães Mendes Filho, também conseguiu o cargo de Agaciel Maia. Empregada desde 2007 como assessora parlamentar no gabinete do próprio Sarney, a moça não apareceria para trabalhar, apenas receberia salário. De Lula. Sarney tem história no Brasil suficiente para que não seja tratado como se fosse uma pessoa comum da história. Durante a ditadura militar de 1964 a 1985, José Sarney presidiu a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, o partido político que deu sustentação civil ao regime dos generais. Depois presidiu o PDS, o Partido Democrático Social, sucessor da ARENA. Ele ingressou no PMDB já no período de abertura democrática para ser candidato a vice-presidente de Tancredo Neves, de 1910 a 1985. Da jornalista Miriam Leitão, em O Globo. O presidente Lula sugeriu que olhássemos o passado do senador. Ele tem um passado marcante. Por 21 anos foi um dos biombos civis de um regime que matou, torturou, censurou, caçou, fechou o Congresso e rasgou a Constituição. Sarney permaneceu fiel a ele. Esse é o passado que o distingue. Deste autor. Se José Sarney não era pessoa comum, como advertiu Lula, e portanto estava acima das leis que regem a sociedade, imagino que o presidente achava de si próprio, inimputável. Em outras palavras, Lula, como Sarney, não poderia ser responsabilizado por deslizes, pois teria prestado relevantes serviços ao país. O que é isso senão o execrável rouba mais faz? O pior, porém, fez-se pouco pelo Brasil, infelizmente, como atesta o nosso baixo grau de desenvolvimento. Apesar da propaganda oficial, basta percorrer bairros mais afastados, periferias, vilas e comunidades brasileiras para ver a angústia e o sofrimento de milhões de pessoas que moram em barracos e casas precárias, sem acesso a saneamento básico nem condições dignas de vida. O Maranhão, aliás, é um dos maiores exemplos da incúria dos nossos administradores. A pobreza, a desigualdade e a exclusão social são consequência da ausência de políticas e homens públicos competentes comprometidos com a aplicação honesta e responsável dos recursos do povo. O jornal O Estado de São Paulo revelou um esquema para emprestar dinheiro a funcionários do Senado, investigado pela Polícia Federal, que envolvia José Adriano Cordeiro Sarney, outro neto de José Sarney. Filho do deputado José Sarney, filho do PV do Maranhão, o rapaz abriu a corretora Sarcris Consultoria Serviços e Participações em 2007, apenas 4 meses após o diretor de Recursos Humanos do Senado, João Carlos Zogby, ter iniciado as atividades da Contact, assessoria de crédito, registrada como vimos em nome de sua babá. Em pouco mais de 2 anos, 6 bancos autorizaram José Adriano a intermediar operações de crédito consignado no Senado. Ele informou aos repórteres Rodrigo Rangel e Rosa Costa que o carro-chefe da Sarcris era o banco HSBC. Sobre o faturamento anual de sua empresa, que atuaria também na Câmara dos Deputados, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar, José Adriano foi lacônico, menos de 5 milhões de reais. O HSBC admitiu ter executado operações de crédito consignado no Senado intermediadas pela Sarcris. Emprestou 3,6 milhões de reais a funcionários, o que gerou comissão de 182 mil reais à empresa do neto de Sarney. A Sarcris também teria participado da venda de seguros de vida a servidores do Senado. Do editorial Os Compadres da Folha de São Paulo. O presidente da República torna-se fiador do que há de mais retrógrado da política brasileira. Abençoa de bom grado o compadrio, bem como sua matriz, o patrimonialismo que displicentemente afirma combater. O uso de contratos, cargos e dinheiro públicos para beneficiar amigos e parentes é o roteiro monótono do interminável escândalo do Senado. Mansão de 694 metros quadrados de área construída, avaliada em 4 milhões de reais, erguida na Península dos Ministros, Lago Sul, área nobre de Brasília. A residência deixou de ser incluída nas relações de bens de José Sarney, apresentadas à Justiça Eleitoral nas eleições de 1998 e 2006. Sarney defendeu-se, alegando ter ocorrido erro técnico, equívoco e esquecimento. Informou que o imóvel a ser declarado no imposto de renda também entregue ao TCU, Tribunal de Contas da União.
Não mencionou que o IR é protegido por sigilo fiscal. Apenas as declarações da Justiça Eleitoral são públicas e, portanto, acessíveis a eleitores e imprensa. Em 2006, Sarney não declarou à Justiça Eleitoral sua luxuosa casa de praia no valor de R$ 531 mil, localizada na Praia do Calhau, no Maranhão. Em discurso na posse do novo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, Lula atacou a imprensa que às vezes quer condenar antes do processo ser feito corretamente, segundo ele. A única coisa que eu peço é que uma instituição que tem o poder que tem o Ministério Público Brasileiro, garantido pela Constituição, tenha o dever e a obrigação de agir com a máxima seriedade, não pensando apenas na biografia de quem está fazendo a investigação, mas pensando da mesma forma na biografia de quem está sendo investigado. Em 2005, sob a atenção do escândalo do Mensalão, José Sarney solicitou ao Ministério da Cultura recursos para um projeto cultural da Fundação José Sarney. A entidade privada tinha como presidente vitalício, como se sabe, o próprio José Sarney. A Petrobras atendeu prontamente por meio da legislação que concede incentivos fiscais a empresas que investem em projetos culturais. Pois bem, 4 anos depois, descobriu-se que pelo menos R$ 500 mil do 1,3 milhão de reais repassados pela Petrobras teriam sido desviados para empresas ligadas ao clã Sarney. A denúncia saiu em O Estado de São Paulo. Os repórteres Rodrigo Rangel e Leandro Colom apuraram que o projeto prevendo a digitalização dos documentos do museu não foi executado. Eles deveriam ser acessíveis aos visitantes em computadores instalados nos corredores do convento das Mercês, mas não havia micros por lá. As diversas suspeitas. Para justificar um saque de R$ 145 mil do dinheiro do patrocínio, anexaram recibos da própria fundação. Em nome da veiculação de comerciais sobre o projeto, R$ 30 mil foram parar nas contas da TV Mirante e das emissoras de rádio Mirante AM e a Mirante FM, todas de propriedade da família Sarney. Na prestação de contas, havia recebido no valor de R$ 35 mil em nome de uma ex-funcionária da fundação, Raimunda Santos Oliveira. Ela explicou assim: "Não sei do que você está falando." Uma das contratadas à ação, livros e eventos, teve como sócia a mulher de Antônio Carlos Lima, o Pipoca, secretário de comunicação da governadora Rosiana Sarney. Faturou R$ 70 mil. Das 34 notas fornecidas, 30 eram sequenciais, como se a Fundação José Sarney fosse a única cliente da empresa. Pipoca integrava o conselho fiscal da fundação. Na época da revelação da maracutaia com o projeto cultural bancado pela Petrobras, Pipoca era assessor do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Félix Alberto Lima, irmão de Pipoca, vinha a ser dono da Claro Comunicação. Ele forneceu R$ 103 mil em notas para o projeto. Alegou que o divulgou. "Não sei de projeto, me chamaram para fazer esse trabalho e cumprir isso profissionalmente." O Centro de Excelência Humana, Shalom, por sua vez, teria recebido R$ 72 mil da Fundação José Sarney. No endereço atribuído à empresa em São Luís, morava a professora Joyla Moraes, irmã de Jomar Moraes, integrante do Conselho Curador da Fundação e amigo de Sarney. Palavras dela: "A empresa é de um amigo meu, mas nunca funcionou aqui. Eu só emprestei o endereço." A MC Consultoria Empresarial ficou com R$ 40 mil do dinheiro do projeto. A empresa pertencia a um velho contador e advogado da família Sarney, Marco Aurélio Bastos Cavalcante, que trabalhava para a TV Mirante. Na prestação de contas do projeto, conforme o jornal, um restaurante localizado na mesma rua da fundação forneceu 3 mil refeições, faturou R$ 15 mil. Uma empresa de comércio de roupas, a Souza Premier, localizada em elegante residência da praia, ministrou curso de capacitação de História da Arte para 80 pessoas, pelo qual teria cobrado e recebido R$ 12 mil. E a SGC Leite, de Sidney Gonçalves Costa Leite, um dos diretores da fundação, levou outros R$ 6.500. Da mesma forma, foi incumbida de dar curso a funcionários. A firma estava registrada como reparadora e mantenedora de computadores. De Lula. No Brasil, dependendo da carga de manchetes da imprensa, a pessoa já está condenada. Depois não adianta ser absolvida porque não valeu nada daquilo. A pessoa já está condenada. Filha de Fernando Sarney e Teresa Murat Sarney, Ana Clara desempenhava o papel de advogada da Fundação José Sarney. Em escuta feita pela Polícia Federal com autorização da Justiça, Ana Clara conversa com o avô em 27 de fevereiro de 2008. José Sarney informa a neta que um empresário iria telefonar. O senador quer que Ana Clara consiga dinheiro para a fundação. "Olha, vai te ligar o Richard Klein, que também quer nos ajudar, tá?" No diálogo, Sarney explica como quer que a neta conduza a conversa. "Então, conversa com ele e diz como é a fundação e tudo. Diz que nós estamos querendo reconstruir a igreja, que estamos em dificuldades, etc e tal." O líder maranhense insiste. E diz pra ele, mas não põe ele só na igreja não. Diz que nós precisamos para a manutenção do convento, que tem que pagar INSS, toda essa coisa. Vê quanto ele quer nos ajudar aí. Richard Klein, empresário do setor de transportes portuários, era sócio do banqueiro Daniel Dantas na empresa Santos Brasil. Atuava no ramo de contêineres no Porto de Santos, em São Paulo. Reportagem da Folha de São Paulo revelou que Richard Klein doou R$ 270 mil para a campanha de José Sarney e outros R$ 240 mil para de Rosiana Sarney em 2006.
Alguns dias depois da conversa entre Sarney e a neta, Richard Klein telefonou e acertou tudo com Ana Clara. O empresário disse à moça que iria cortar a linguiça em pedaços, ou seja, mandaria o dinheiro em parcelas. Vou viajar semana que vem, talvez, e estava querendo deixar a primeira remessa pronta. Vou te mandar entre 70 e 100 mil reais. De Lula ao defender que a imprensa não pode vender tudo como se fosse um crime de pena de morte. Ou seja, uma coisa é matar, outra coisa é você roubar, outra coisa é você pedir um emprego, outra coisa é a relação de influências, outra coisa é o lobby. Ao lado da Fundação José Sarney, da capital maranhense, fica a sede da ABOM, a Associação dos Amigos do Bom Menino das Mercês, entidade controlada pela família Sarney, cuja finalidade está gravada nos estatutos, ajudar crianças carentes. Nos 2 mandatos de Lula, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e a Eletrobras injetaram ao menos 3 milhões de reais na ABOM. Mesmo inadimplente, a entidade receberia recursos públicos de Lula ao condenar um crime antecipado. O que nós precisamos é não estabelecer a morte precoce. O que nós precisamos é estabelecer um processo de investigação, de julgamento, e aí sim a pessoa será absolvida ou condenada em função da qualidade da investigação. A Eletrobras, sob o comando do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, repassou 400 mil reais para a ABOM realizar o Canto de Luz, uma festa de Natal em 2008. Do total, 83 mil reais foram para a sacada eventos e produções, empresa de Marizinha Raposo, que teve cargo de assessora parlamentar no gabinete da senadora Rosiana Sarney. Outros 11 mil reais foram para a produtora de vídeo Farol Digital, que funcionava no mesmo endereço da sacada Eventos e Produções. E 32 mil reais recheará a conta bancária da Rádio Mirante, empresa da família Sarney. De Lula ao dizer que há denúncias que investigadas são verdadeiras. Mas tem denúncias que não derem nada, as pessoas já estão condenadas antes, e isso que eu quero evitar. A revista Veja publicou que auditores do Banco Central encontraram em computadores apreendidos no falido Banco Santos de Edmar Cid Ferreira uma contabilidade clandestina mostrando evidências de que José Sarney, amigo do banqueiro, teria sido dono de uma conta bancária secreta no exterior registrada como JS2. Em 30 de outubro de 1999, segundo a revista, os depósitos conteriam 870.564 dólares, equivalentes 10 anos depois a 1,7 milhão de reais. Sarney não registrou qualquer dinheiro no exterior no período. Sabe-se que um dia antes da intervenção do Banco Central no Banco Santos, em 2004, Sarney teria conseguido retirar 2,2 milhões de reais aplicados na instituição, de Lula. O que eu não posso entender é que toda pessoa que tem uma denúncia contra ela tenha de renunciar ao cargo. A Fundação José Sarney fez uma exposição de arte sobre o descobrimento do Brasil em 2001, organizada por empresa ligada ao banqueiro Edmar Cid Ferreira. Como registrou a Folha de São Paulo, opositores da então governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, acusaram-na de gastar 4,3 milhões de reais para reformar instalações da fundação para o evento. Depois ela teria destinado mais 1 milhão de reais para prorrogar a mostra, um sucesso de público, de Lula. Muitas vezes as pessoas são condenadas antes de se provar que cometeram crimes e é preciso investigar tudo. O Convento das Mercês, sede da Fundação José Sarney, um prédio histórico de 1654, pertencia ao patrimônio do governo do Maranhão. Em 1990 foi doado à fundação para se transformar no Museu de Sarney. Para fazer a exposição de Edmar Cid Ferreira, a governadora Rosiana alugou o prédio por 600 mil reais. Injetou dinheiro do Estado no Maranhão na fundação do pai, do deputado Ricardo Berzolini, de São Paulo, presidente nacional do PT. O PT defende a permanência de Sarney à frente da casa e, em hipótese alguma, trabalhará pelo afastamento. Pedir isso é o mesmo que propor golpe. Bando de desgraçado. Em 15 de julho de 2009, Fernando Sarney, o filho mais velho de José Sarney, foi indiciado pela Polícia Federal por formação de quadrilha, gestão de instituição financeira irregular, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A Operação Boi Barrica investigou transações financeiras suspeitas nas eleições de 2006 e evasão de divisas e corrupção em setores do governo federal sob influência de José Sarney. Fernando Sarney chegou a ter a prisão preventiva solicitada pela Polícia Federal. Não foi preso. Tereza Murat Sarney, mulher de Fernando, sócia de empresas supostamente envolvidas no esquema, também seria indiciada. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, detectou 2 saques suspeitos de 1 milhão de reais cada perto das eleições de 2006. Das quais Rosiana Sarney disputou o governo do Maranhão. Ana Clara, filha de Fernando e Tereza Murat, neta de Sarney, foi incluída entre os investigados. Além das movimentações da Marafolia Promoções e Eventos, mantida em nome de Supostos Laranjas e da São Luís Factoring e Fomento Mercantil, a Operação Boi Barrica teria identificado transações do governo federal com empresas desconhecidas ligadas à construção civil e ao setor de energia. Fernando Sarney estaria por trás da organização criminosa. Ele usaria a influência do pai no Ministério de Minas e Energia e em empresas estatais. A São Luís Factoring e Fomento Mercantil, com apenas uma funcionária e sem sede própria, movimentara 11,6 milhões de reais em 2006.
Braço do esquema atuaria na Valec, empresa estatal do Ministério dos Transportes, encarregada da construção da Ferrovia Norte-Sul. O diretor de engenharia da Valec, Ulisses Assad, foi colega de Fernando Sarney na Poli, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Outros colegas da Poli estavam entre os denunciados: Astrogildo Quental, diretor da Eletrobras, Gianfranco Vitório Arthur Perasso e Flávio Barbosa Lima, apontados como testas de ferro, e teriam recebido R$160 mil de propina, uma compensação por intermediação de Fernando Sarney. Silas Rondô, ex-ministro das Minas e Energia, também faria parte do grupo. A Polícia Federal anunciou ter rastreado remessa de Fernando Sarney no valor de não sei quantos milhões de reais. Deve ser 1 milhão, né? Para a conta bancária do Hong Kong. Em Shanghai Banking, de Qingdao, na China. Existiriam contas suspeitas em bancos fiscais. Aliás, em bancos nas Bahamas e nas Ilhas Verdes do Caribe e paraísos fiscais. Em conversa gravada, Fernando Sarney faria referência a 2 americanos, ou seja, 2 milhões de dólares. As investigações sobre a transferência de dinheiro à China levaram os federais a ir atrás da antiga parceria entre Fernando Sarney e Paulo Delfino Fonseca Guimarães, o PG. Na década de 90, uma casa de bingo supostamente dele, o Poupa Ganha, assumiu o papel destacado no escândalo. PG sofreu acusação de lesar clientes, lavar dinheiro e sonegar impostos. José Sarney foi padrinho de PG, cujo nome ecoou na CPI do narcotráfico. Em Codó, no Maranhão, uma emissora de televisão recebeu registro em nome de Tereza Murá Sarney e da mãe de PG. Agora, o diálogo gravado pela Polícia Federal entre PG e Ana Clara, filha de Fernando Sarney e Tereza Murá, começa com referência dele provavelmente ao Banco Rural. Quando ela diz N, estaria querendo dizer número telefônico. Você quer receber aí no Rural na próxima semana ou junto aqui e até a próxima semana pega aqui tudo de uma vez, você escolhe. Como seria essa entrega aqui? Quem pegaria? Como seria feito? 2 carradas de leite ninho e 2 de pergalão, preços da Nestlé, com nota fiscal do distribuidor do Piauí, você arranja quem pega aí. Me liga de um bom N, do inquérito da Polícia Federal. Desponta aí a prática de diversos crimes danosos aos cofres públicos, como advocacia administrativa, tráfico de influência, fraude à licitação, falsidade ideológica, falsidade documental, bem como os já aventados crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e possivelmente crimes contra a ordem tributária. De Ricardo Bezoini, presidente do PT. É preciso de maturidade lembrar que Sarney foi eleito. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a ampliação do aeroporto de Macapá, menina dos olhos de José Sarney, na capital do Amapá. As obras foram objeto de pedido pessoal de Sarney ao presidente Lula, ainda no primeiro mandato da administração federal do PT. O TCU, Tribunal de Contas da União, determinou a paralisação dos serviços em 2006 após detectar supostas irregularidades no contrato e na sua execução. Haveria um sobrepreço de R$17 milhões. As obras vinham sendo tocadas pelo consórcio formado pelas construtoras Berter e Gautama do empresário Zuleido Veras, de Lula. O Senado tem que ter maioridade para resolver o seu problema. O que não pode deixar a coisa esticar, porque a cada dia, se você vê uma novidade, por menor que ela seja no jornal, cria desgaste na instituição. O TCU também investigou o Programa Federal Luz para Todos no Maranhão. O Sindicato dos Funcionários da CEMAR, Companhia Energética do Maranhão, reclamou que 50 mil das 103 mil ligações de energia elétrica previstas para 2005 e 2006 não teriam sido feitas. O contrato entre o governo do Maranhão e a CEMAR foi celebrado em 2004, no período em que a Silas Rondô, um forte aliado do clã Sarney, ainda presidia a Eletrobras. Ficara estabelecida a aplicação de quase R$800 milhões. Técnicos do TCU constataram 13 mil ligações a menos. 2 curiosidades do Luz para Todos no Maranhão. A CEMAR alegou ter eletrificado 1.578 casas a mais que o estipulado, mas, ao mesmo tempo, registrou a instalação de 77 mil postes a menos do que o necessário. No relatório do sindicato, consta que apenas um fiscal da estatal maranhense vistoriou em 15 dias os serviços executados em 2.376 casas, situadas em 12 municípios. Se fosse verdade, teria de ter percorrido 158 casas por dia, sem contar o tempo das viagens, o que daria em média quase 7 casas por hora, 24 horas por dia durante 15 dias. De Lula. Os senadores têm que dizer o que querem para o Senado. O que não é possível é que as pessoas permitam que a instituição vá sofrendo desgaste, porque isso mata as pessoas e mata a instituição. Nos arredores de Brasília, um caso inusitado. Na década de 80, José Sarney teria comprado área de 540 hectares que ficou conhecida como Sítio São José do Pericumã. Em 2002, o senador vendeu as terras para a Divitex Pericumã Empreendimentos Imobiliários, que tinha planos de construir um condomínio de luxo no local. Só que 318 hectares jamais foram registrados em nome de Sarney. Assim, ele teria evitado o pagamento de impostos sobre a propriedade. Vou parar por aqui, tá, pessoal? Página 801 do livro. No próximo vídeo vai ser a nossa última leitura para a gente finalizar aí essa obra do Ivo Patarra. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!